Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a frente B, urbanização, na apostila de vocês encontra-se na página 71. Vamos dar início então no processo de urbanização. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de urbanização como um todo e o processo de urbanização também aqui no Brasil, tá? Nós sabemos que até o final do século XVIII a população basicamente vivia no campo. Então, a maioria das pessoas antes do século XVIII vivia muito mais no campo do que na própria cidade. Hoje nós já temos um processo completamente inverso, né? Muito maior as pessoas dentro da cidade do que no campo. Isso se deve ao quê? Ao próprio avanço da Revolução Industrial. Ela chegou e nas cidades ao qual ela surgiu primeiro, na própria Inglaterra e aos seus arredores, o crescimento dela foi maior, né? As indústrias vieram crescendo mais e as cidades vieram avançando em número de população também. A urbanização constituiu então a principal forma de organização da sociedade contemporânea, ou seja, da sociedade atual, né? Surgiu, igual eu falei para vocês, com o advento da própria Revolução Industrial. Vale lembrar que aqui no Brasil, então, ela foi tardia, porque o processo industrial aqui no Brasil também foi tardio. Então, com isso, demorou-se um pouquinho mais o crescimento da população dentro da cidade. Vale lembrar também que, não somente com o advento da industrialização, que foi um pouco tardio, mas as cidades desenvolvidas, as cidades industrializadas, ou os países desenvolvidos, eles avançaram de uma forma muito maior e muito mais rápida do que as nações emergentes ou as nações subdesenvolvidas. Então, por isso que o Brasil, o processo de urbanização foi um pouquinho mais tardio, tá? Vamos falar um pouquinho com relação à organização desse espaço urbano e com relação à evolução, o que veio transformando e evoluindo dentro desse espaço urbano. Nós temos aqui algumas diferenciações, que é o sítio urbano, a situação urbana e a função urbana. E isso é o que favoreceu o crescimento urbano e através disso nós viemos tendo aí um crescimento maior em alguns locais. O que significa então o sítio urbano? O sítio urbano é a base física, é o local da construção e do crescimento daquela cidade, ou daquele país, né? Está ligado então à topografia. O que significa então essa topografia? Significa o relevo, né? Planalto, planície, basicamente serras, então um local onde basicamente a cidade pode começar a evoluir. Está relacionado então à topografia daquele local, seria o sítio urbano. O que significa então a situação urbana? É a posição geográfica da cidade naquele espaço, ou seja, o crescimento da cidade próximo àquela situação urbana. As rodovias, as ferrovias, também nós temos aí próximo aos rios, que seriam então os fluviais. Então é a posição geográfica da cidade em relação ao quê? Em relação a esse espaço, próximo ou não, tá? O desenvolvimento dela próximo às rodovias, às ferrovias, às áreas fluviais, etc. O que significa então a função urbana? A função urbana está relacionada então à atividade que aquele local tem e que faz com que gere um crescimento maior dentro daquela cidade. Está ligada à questão comercial, à questão industrial e ao mesmo tempo religiosa. Nós temos aí religiosa, só para vocês terem um pouquinho de noção, aqui no Brasil, Aparecida do Norte, Tiradentes, Mariana, ou seja, aquele local é favorável ao crescimento devido então ao investimento religioso, ser voltado para a questão religiosa, ao mesmo tempo voltado para a questão comercial, industrial e ao mesmo tempo político também, né? Porque quando a gente fala da questão da função urbana relacionada à questão política, nós estamos falando então da construção de Brasília voltado ao poder político do Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho do que significa então a rede urbana e a hierarquia urbana. Quando a gente fala rede urbana, o próprio nome já fala, dentro da geografia, né? O que significa uma rede? Como que nós formamos e construímos uma rede? Nós sabemos que para construirmos uma rede, nós fazemos vamos entrelaçando fio a fio, até ter toda essa formação dessa rede.
Então, se a gente vai entrelaçando fio a fio, o próprio nome já nos diz em relação à geografia. A rede urbana, então, é o sistema de fluxos, ou seja, de idas e vindas, né? Fluxos e refluxos, a idas e vindas de mercadorias e serviços ao mesmo tempo, né? Se aquele local é favorável à entrada de pessoas, à busca de pessoas pela qualidade de vida, né? Ou ao mesmo tempo a saída das pessoas daquele local. Se ela é atraente, se ela atrai porque ela tem aquilo de melhor para oferecer para o seu entorno, ou se ela não tem algo de melhor para oferecer para a população ou o que está ao seu entorno. Significa então que ela é uma rede urbana. Nós sempre damos exemplo de, para nós aqui próximo, Juiz de Fora ou até mesmo Belo Horizonte, né? Mas Belo Horizonte nós devemos lembrar que Belo Horizonte é uma metrópole brasileira. Mas quando a gente fala de Juiz de Fora, nós estamos falando de uma cidade emergente e que, de certa forma, ela é atrativa. Em quais aspectos que ela de Juiz de Fora é atrativa? Juiz de Fora é atrativo pela questão comercial, pela questão cultural. Juiz de Fora é atrativa pela própria Universidade Federal, né, que atrai a vinda de muitos estudantes. Isso faz com que aumente o fluxo de pessoas. Trazendo e aumentando o fluxo de pessoas, com certeza aumenta também o poder interno econômico daquela cidade. Juiz de Fora já está sendo citado como uma cidade emergente, ou seja, uma cidade que cresce de uma forma muito rápida e ao mesmo tempo também desordenada, tá? O que significa então a hierarquia urbana? Nós falamos que a hierarquia dentro da própria história é um poder de subida, né? Um poder aquisitivo, né? Um nível de influência maior entre a sociedade ou entre as pessoas, né? Dentro da geografia não fica muito diferente disso. O que significa então a hierarquia urbana? É os níveis de influência que a cidade tem de oferecer, do menor ao maior. O que significa do menor ao maior? Encontra-se também na apostila de vocês esses dois gráficos, tá? Do lado contemporâneo e um pouquinho do século XVIII ao século XIX. O que significa então esse grau de influência? Das cidades, ou seja, das vilas, do seu crescimento em relação ao seu topo, que seria o quê? As metrópoles nacionais. Em relação ao Brasil, qual seria a metrópole nacional que nós temos? Além de ela ser uma metrópole nacional, ela é uma metrópole regional, né? E ao mesmo tempo ela exerce influência em relação a todas as outras metrópoles, que seria São Paulo, a nossa primeira metrópole. Então, olha só, do crescimento interno, de ser uma vila, a subir gradativamente uma cidade hierárquica, né, que vai evoluindo a uma cidade metrópole ou um centro regional, nós temos aí basicamente a cidade de São Paulo com poder de influência maior sobre as demais outras cidades, sobre as demais regiões também, e ao mesmo tempo grau de influência dentro do próprio Brasil aqui para nós. Tá? Então, rede urbana e hierarquia urbana que nós temos aí para vocês estudarem na página da apostila de vocês, página 72, tá? Página 72 está falando um pouquinho sobre o sítio urbano, sobre a situação urbana, a rede urbana, e na página 73 já encontra-se um pouquinho sobre a hierarquia urbana. Na próxima aula nós vamos falar da página 74 em diante, que seriam os processos de aglomerações urbanas, que é muito importante, conurbação, megalópole, metrópoles. Nós vamos definir um pouquinho mais essa teoria na próxima aula. Enquanto isso, eu gostaria que vocês fizessem para mim os exercícios da apostila de vocês, exercícios propostos, que está na página 77, número 1, número 2. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me chamar. Os exercícios propostos, que está na página 78, número 1, e a seção Enem, número 1 e número 2. Então, nós temos aí para vocês estarem resolvendo página 77, exercício de aprendizagem, número 1 e número 2, exercícios propostos, número 1, exercício da seção Enem, número 1 e número 2, da página 78. Na próxima aula, então, nós damos sequência a essa unidade, e qualquer dúvida que vocês tiverem nas atividades, vocês podem me chamar. Bom dia!